Se tem algo que sempre mexeu com o imaginário popular, são aqueles lugares que parecem ter sido esquecidos pelo tempo ou amaldiçoados por alguma força invisível. Casas vazias com janelas quebradas, ruas silenciosas onde só se ouve o vento, fachadas que desmoronam como se quisessem esconder segredos antigos. Quem nunca viu, em um filme ou série, um vilarejo perdido no mapa, um bairro abandonado ou uma cidade inteira engolida pelo mistério? Nos Estados Unidos, existem centenas desses lugares, conhecidas como cidades fantasmas, cada uma com uma história tão curiosa quanto sombria. Algumas foram abandonadas por conta de tragédias, outras sucumbiram quando sua fonte de riqueza secou, e há ainda aquelas envoltas em lendas e mistérios que afastam qualquer morador. Hoje, no Belo Mundo, vamos conhecer 11 dessas cidades, viajando do Alasca ao Alabama, passando por desertos, montanhas geladas e vales que guardam mais perguntas do que respostas. Número 11. Bombay Beach, Califórnia. Bombay Beach fica na margem leste do Mar de Salton, um grande lago salgado no sul da Califórnia, que, na verdade, nasceu por acidente no início do século XX, quando um desvio no Rio Colorado inundou a região. Nos anos 50 e 60, era um destino de luxo. Gente rica de Los Angeles ia para lá velejar, pescar e beber coquetéis ao pôr do sol. O problema é que o lago não tem saída natural e recebe água com fertilizantes e pesticidas das fazendas ao redor. Com o tempo, a evaporação aumentou a salinidade, milhões de peixes morreram e as praias ficaram cobertas por um tapete de ossos e escamas, exalando um cheiro sufocante. A economia local colapsou, o turismo desapareceu e as casas ficaram vazias. Hoje, vivem aqui menos de 300 pessoas, cercadas por tempestades de poeira tóxica, ricas em metais pesados, que podem causar problemas respiratórios. Em vez de tentar esconder o abandono, os moradores abraçaram o surrealismo. Artistas transformaram o vilarejo em uma galeria a céu aberto, com esculturas feitas de sucata, carros enferrujados plantados na areia e pianos apodrecendo ao sol. É um lugar que parece um cenário de filme pós-apocalíptico, mas com gente real vivendo nele. Número 10. Thurmond, West Virginia. Às margens do New River Gorge, um vale profundo e verdejante que hoje é protegido como Parque Nacional nos Estados Unidos e famoso por suas pontes e esportes radicais, fica Thurmond. No início do século XX, o lugar era um dos centros ferroviários mais movimentados da região, recebendo trens da Chesapeake and Ohio Railway, uma das grandes companhias ferroviárias da época. Havia hotéis, salões, lojas e um banco, tudo impulsionado pelo transporte de carvão, principal riqueza do estado de West Virginia. Mas, com o avanço dos automóveis e a queda na demanda por carvão transportado por trem, o movimento foi minguando. A década de 70 praticamente decretou o fim. Empresas fecharam, famílias se mudaram e a população despencou. Hoje, segundo o censo dos Estados Unidos, vivem aqui menos de 5 pessoas. O curioso é que a cidade não foi demolida nem esquecida. Ela faz parte do National Park Service, órgão federal que preserva parques e locais históricos. Os prédios continuam de pé, restaurados, e é possível caminhar por ruas que parecem esperar a chegada de um trem que nunca mais virá. Se Thurmond vive um silêncio preservado, a próxima cidade é um inferno subterrâneo que nunca se apaga, um incêndio que arde sob suas ruas há mais de 60 anos. Número 9. Centralia, Pensilvânia. Centralia fica no estado da Pensilvânia, uma região historicamente marcada pela mineração de carvão. A cidade nasceu no século XIX, graças às minas subterrâneas que garantiam empregos e prosperidade para centenas de famílias. Parecia um daqueles lugares que sobreviveriam por gerações. Mas,
Em 1962, um incêndio começou em uma das minas de carvão subterrâneas. O motivo exato ainda gera debate. Alguns dizem que trabalhadores atearam fogo em um lixão próximo, sem perceber que as chamas alcançariam as galerias de carvão. Outros afirmam que foi resultado de negligência nas operações de mineração. O problema é que o carvão funciona como combustível perfeito. O fogo se espalhou por quilômetros de túneis subterrâneos, inalcançável para os bombeiros. Até hoje, mais de 60 anos depois, o incêndio continua queimando, liberando fumaça e gases tóxicos pelas fendas no asfalto. Na década de 80, o governo federal declarou o local inabitável. Casas foram desapropriadas, ruas foram fechadas e quase todos os moradores foram embora. Hoje, restam apenas algumas famílias resistentes, vivendo em meio a placas de aviso de perigo e áreas onde o chão pode ceder sem aviso. Centralia virou quase uma lenda urbana. Inspirou cenários de filmes e jogos como Silent Hill, e atrai curiosos que querem ver de perto as estradas rachadas e a fumaça saindo da terra. No fim das contas, o caso de Centralia é único por várias razões. Existem outros incêndios subterrâneos no mundo, especialmente em minas na China, Índia e até em outras partes dos Estados Unidos. Mas poucos tiveram um impacto tão grande numa comunidade inteira e ficaram tão famosos. Aliás, falando em lugares que queimam de forma surreal, você já ouviu falar da Porta do Inferno no Turcomenistão? É uma cratera gigante em chamas no meio do deserto, acesa desde a década de 70. Quer saber mais sobre isso? Temos um vídeo completíssimo aqui no canal chamado O País Mais Misterioso e Secreto do Mundo, que explica tudo. Não deixe de assistir depois deste. Número 8. Bannack, Montana. No auge da corrida do ouro, nos anos 1860, Bannack, em Montana, era sinônimo de fortuna rápida e perigo constante. O ouro atraía aventureiros, comerciantes e também bandidos dispostos a tudo. A cidade ganhou fama como a mais violenta do Oeste. Assaltos a diligências eram rotina, e até o xerife, Henry Plummer, foi acusado de liderar uma quadrilha de meliantes. Com o fim da febre do ouro, Bannack perdeu sua razão de existir. Hoje, mais de 60 construções originais ainda estão de pé, incluindo saloons, a velha escola e o imponente Hotel Meade, que já serviu como tribunal e prisão. Durante o dia, o lugar parece tranquilo, mas visitantes juram ouvir passos nos corredores e sentir portas se fechando sozinhas. Em julho, o festival Bannack Days recria duelos, desfiles e mercados, trazendo à vida a atmosfera turbulenta do passado. Mas quando a noite cai e o vento frio atravessa as paredes antigas, é fácil entender por que muitos acreditam que Bannack ainda não se despediu de seus fantasmas. E se aqui a violência moldou o destino, na próxima cidade o tempo simplesmente decidiu parar. Número 7. Bodie, Califórnia. Entre montanhas geladas e estradas de terra, Bodie é mais do que uma cidade fantasma. É um retrato congelado do Velho Oeste. Fundada no final dos anos 1870, virou um centro febril da corrida do ouro na Califórnia, com mais de 10 mil habitantes, dezenas de saloons e uma reputação nada amistosa. Uma menina que se mudou para lá resumiu bem em seu diário: indo para Bodie. Adeus, adeus, estou indo para o inferno. Quando o ouro começou a rarear, a população partiu. O curioso é que saíram tão depressa que deixaram tudo para trás: móveis, louças, roupas, brinquedos. Hoje, no Bodie State Historic Park, é possível espiar pelas janelas e ver mesas postas para refeições que nunca foram servidas e brinquedos esperando crianças que jamais voltaram. Mas há um aviso curioso. Diz-se que quem leva qualquer objeto de Bodie sofre azar até devolvê-lo. Uma superstição tão levada a sério
que o parque recebe pacotes de volta pelo correio com pedras e pedaços de madeira, acompanhados de cartas de desculpa. Número 6. Kennecott, Alasca. No meio do imenso e gelado Wrangell St. Elias. Elias, o maior parque nacional dos Estados Unidos, estão as ruínas vermelhas de Kennecott. No começo do século XX, a Kennecott Copper Corporation descobriu ali uma das maiores jazidas de cobre do planeta. Em pouco tempo, engenheiros, médicos, professores e mais de 300 trabalhadores transformaram aquele pedaço isolado do Alasca em uma cidade completa, com hospital, escola, refeitórios e até quadra de tênis. Por alguns anos, a vida foi intensa. O dinheiro circulava, a produção era alta e parecia que Kennecott teria futuro. Só que o cobre acabou mais rápido do que todos imaginavam. Em 1938, a mineração parou e todo mundo foi embora de um dia para o outro, deixando ferramentas, móveis e documentos para trás, como se voltassem na semana seguinte. Mas ninguém voltou. O silêncio tomou conta. Quem visita hoje vê as enormes construções de madeira contra o cenário das Montanhas Nevadas, e muitos juram ouvir vozes e barulhos de mineiros trabalhando, mesmo sem ninguém por perto. Número 5. Rhyolite, Nevada. Entre o calor sufocante do deserto e as montanhas áridas da região de Nevada, Rhyolite nasceu com a típica promessa de riqueza fácil. Era o ano de 1904 quando descobriram ouro nas proximidades, e em questão de meses o lugar virou um formigueiro humano. Bancos, escolas, hotéis luxuosos e até uma estação de trem surgiram em tempo recorde, enquanto especuladores inflaram os preços como se a mina fosse eterna. Mas a fartura durou pouco. Menos de 10 anos depois, o ouro escasseou, os investimentos minguaram e a população começou a evaporar. Em 1914, a cidade já estava à beira do colapso, e quando o banco fechou, foi o golpe final. Rhyolite foi abandonada quase tão rápido quanto havia crescido. Hoje, o que restou são ruínas cinematográficas. A imponente fachada do Banco Cook, esqueleto de pedra que já foi símbolo de poder, a estação de trem quase intacta e até uma casa de garrafas, construída com milhares de garrafas de vidro, que ainda resiste ao tempo. O lugar também ganhou fama por histórias de vultos noturnos e luzes misteriosas cortando o céu, deixando no ar a dúvida se é coisa de minerador fantasmagórico ou apenas miragem de deserto. Número 4. St. Thomas, Nevada. Se hoje St. Thomas é apenas um amontoado de paredes caídas e ruas engolidas pelo mato, no passado foi uma comunidade vibrante, fundada por Mormons em meados do século XIX. O lugar cresceu às margens do Rio Virgem, aproveitando o solo fértil para a agricultura e tornando-se um ponto de parada importante para viajantes que cruzavam o deserto. Tudo mudou na década de 1930, quando o governo dos Estados Unidos decidiu construir a represa Hoover. O projeto prometia energia e progresso para toda a região, mas tinha um preço alto para St. Thomas. Com a formação do Lago Mead, toda a cidade seria submersa. As famílias resistiram o quanto puderam, mas uma a uma foram deixando suas casas para trás. Em 1938, o último morador apagou as luzes e partiu de barco enquanto a água subia pelas ruas. Por décadas, St. Thomas ficou escondida sob o lago, até que a seca e a redução do nível de água começaram a revelar suas ruínas. Hoje, quem caminha por lá vê o esqueleto das antigas construções, estradas que não levam a lugar nenhum e até restos de fornos de tijolo. É como visitar um fantasma que literalmente veio das profundezas. Número 3. Pisher, Oklahoma. Aqui, o silêncio não é só abandono. É de um lugar literalmente envenenado. A cidade surgiu no início do século XX,
quando uma das maiores jazidas de chumbo e zinco dos Estados Unidos foi descoberta na região. Em pouco tempo, Pisher se tornou um polo industrial, com milhares de trabalhadores, escolas cheias e comércio aquecido. Mas a prosperidade tinha um preço invisível e mortal. Durante décadas, toneladas de resíduos tóxicos, conhecidos como chat piles, foram se acumulando a céu aberto, formando verdadeiras montanhas brancas de detritos contaminados. A poeira carregada de chumbo se infiltra no ar, na água e no solo. Estudos mostraram que quase todas as crianças da cidade tinham níveis perigosos de chumbo no sangue, causando problemas neurológicos e de desenvolvimento. Como se não bastasse, a mineração subterrânea deixou o subsolo instável. Em alguns pontos, o chão poderia simplesmente ceder. Em 2008, o governo declarou Pisher inabitável. Casas foram demolidas, escolas fechadas e a população evacuada. Hoje, o que resta são ruas vazias, fundações expostas e placas de aviso alertando sobre o perigo químico. É um lugar onde até os fantasmas usam máscara para não respirar o ar envenenado. Número 2. Times Beach, Missouri. Times Beach nasceu nos anos 20 como um balneário barato às margens do rio Merrimack, no estado do Missouri. A proposta era simples: vender lotes a preços baixos para famílias de classe média que buscavam um refúgio de verão. Aos poucos, surgiram casas modestas, comércio local, uma estrada principal e até um jornal comunitário. Por décadas, a cidade viveu tranquila, mas, no início dos anos 80, um escândalo ambiental mudou tudo. Para controlar a poeira das ruas de terra, a prefeitura contratou um serviço de borrifamento com óleo usado. O que ninguém sabia é que o óleo estava contaminado com dioxina, uma substância altamente tóxica e cancerígena, resíduo de processos industriais ligados à fabricação de herbicidas e até ao agente laranja usado na Guerra do Vietnã. A contaminação foi descoberta em 1982, após investigações que ligaram mortes de animais e casos de doenças estranhas à poeira das ruas. O governo dos Estados Unidos decidiu evacuar completamente a cidade. Mais de 2.000 pessoas tiveram que abandonar suas casas. Em 1992, todas as construções de Times Beach foram demolidas e o local foi transformado no Route 66 State Park. Hoje, quem passa por lá vê trilhas, gramados e placas contando a história do desastre. É um caso raro de cidade que desapareceu não por motivos econômicos, mas porque literalmente se tornou perigosa demais para existir. Número 1. Gilman, Colorado. No alto de um penhasco, a mais de 2.600 metros de altitude, Gilman parece um vilarejo congelado no tempo. Fundada no final do século XIX, a cidade cresceu com a mineração de prata, ouro, cobre e, mais tarde, zinco. O cenário era perfeito para prosperar. Uma comunidade operária cercada pelas montanhas rochosas, com escola, hospital, mercado e um conjunto de casas de madeira que se enfileiravam nas ruas estreitas. Mas, sob o cartão postal, havia um inimigo silencioso. Décadas de mineração deixaram o solo e as águas subterrâneas contaminados por metais pesados e ácido sulfúrico. Nos anos 80, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos declarou Gilman uma área de desastre ambiental. Beber a água dali era praticamente como ingerir veneno. O governo ordenou a evacuação total em 1984. Foi tão repentina que muitos moradores deixaram móveis, roupas e até fotos nas paredes, como se fossem voltar no fim de semana. Só que ninguém voltou. Desde então, o acesso é restrito, mas aventureiros e caçadores de fantasmas ainda sobem a estrada sinuosa para espiar pelas janelas e ver salas intactas cobertas por poeira e teias de aranha. E assim chegamos ao fim da nossa viagem por algumas das cidades fantasmas mais marcantes dos Estados Unidos.
Qual dessas cidades despertou a sua curiosidade? Você teria coragem de caminhar sozinho por essas ruas desertas? Conta pra gente nos comentários. E se você curte esse tipo de conteúdo, que mostra o que ninguém tá contando, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui toda semana a gente embarca para um destino novo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E até a próxima aventura por esse nosso belo mundo.